Olha, já estamos no ar, terceiro episódio, Efraim, do nosso JK Cast. Rapaz, o JK Cast, esse produto da TV JK+, que se inicia nesse ano de 2026, juntamente aqui com meu amigo, meu professor Efraim Ribeiro, né? Já temos aí uma trajetória de longas datas de amizade. Estamos aqui nesse projeto, é o JK Cast, projeto da TV JK+, que ainda tem o JK News, ao vivo, todos os dias, ao meio-dia, né? Você pode acompanhar as informações factuais, tudo que está acontecendo. Naquele momento, você acompanha no JK News. JK Cast vai para a sua terceira edição. Efraim, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela parceria. Muito obrigado, estamos aqui no ponto para entrevistar. Entrevistar ele, né? Doutor Luciano Leitor, como você diz, doutor Luciano Leitor. Luciano Leitor, que ex-prefeito de Timon, ex-deputado federal, uma figura pública, figura política, um líder político naquela região. Seja bem-vindo ao JK Cast. Eu que agradeço aqui a oportunidade de parabenizar vocês, né? Tanto o Canhão quanto o Efraim já estão no campo da informação, da comunicação há muitos anos no Piauí. Timon é Teresina, Teresina é Timon, e a gente sabe a importância que tem esse meio de comunicação, de informação para as pessoas. É um bate-papo descontraído, né? Aqui, claro, falar sério, quando tiver que falar sério, o doutorzinho tem umas perguntas que ele vai na intelectualidade dele, ele vai lá buscar, né, aquelas informações precisas, né? Que a população precisa saber, mas claro, a gente vai também trazer aqui assuntos mais leves, e o assunto mais leve que eu queria começar com você, Luciano, deputado, né? Eu chamar deputado porque é o tratamento, né, que a gente tem com as figuras públicas do último cargo. A sua trajetória, ela se inicia lá na sua família, através do seu pai, Chico Leitor, que foi prefeito também na cidade de Timon. Como foi esse início? Você que já nasceu aí dentro da política. Eu digo sempre, Canhang e Efraim, às vezes, Paulo, como é que tu conseguiu se eleger deputado federal com 22 anos? Pai pergunta a Chico Leitor. Eu digo isso porque sempre quem foi o líder foi Chico Leitor, né? Eu, como filho, fui trazendo justamente em cima da história, do legado dele, e fui conduzindo o processo político de acordo com as oportunidades que eu tive. Então, quando eu tinha 22 anos, quando fui deputado federal, depois eu mudei de partido, era do PDT, fui para o PSB, tive mais voto que quando fui eleito, mas não consegui a reeleição. Quando foi 2 anos depois, eu fui candidato a prefeito de Timon em 2008, perdi para a prefeita Socorro Aquim, que à época tinha 80% de aprovação, mesmo assim nós chegamos a 44% no final de tudo isso. Em 2010, nós tivemos a grata satisfação de ter sido eleito deputado estadual somente na cidade de Timon com 32 mil votos. Eu tive 40 e poucos mil votos, mas só Timon nos garantiu o mandato. E em 2012, 2 anos depois, a gente conseguiu a eleição de prefeito na cidade de Timon através do grupo. E em 2012, né, a eleição em 2016, a gente conseguiu a reeleição. Eu tive apenas 542 votos a menos do que na eleição de 2012. E em 2020, no meio da pandemia, nosso grupo, no dia que foi o nosso grupo, conseguiu eleger a então secretária de Educação, Dinaí Veloso, que à época, quando ela foi lançada candidata, ela tinha praticamente 1% de intenção de votos. E nós conseguimos vencer. Inclusive, à época, do outro lado do Rio, Firmino era vivo ainda, e lançou o Kleber Montezuma, também secretário de Educação, lá de Teresina. Mas o Firmino, naquele momento da pandemia, ele foi muito rígido, né? Eu acho que ele, com a razão da preocupação daquele momento, não foi entendido, né? Em algumas situações, acabou, na minha avaliação, advento da pandemia, prejudicando muito o candidato do Firmino, que acabou acarretando no doutor Pessoa. E aí o resultado em Teresina, eu acho que inclusive o doutor Pessoa incorporou em Timon, porque o prefeito Rafael da Aparecida refletiu lá o doutor Pessoa hoje na cidade de Timon. Então, assim, em linhas gerais, a trajetória é mais ou menos essa, mas começou com o Chico Leitor, que é o grande líder. Eu fui herdando através de Chico, com o nosso grupo político, né, que tem todo um legado na cidade. E graças a Deus entrei e saí de mãos limpas quando eu fui prefeito da cidade de Timon, né? E a gente tem, na verdade, essa preocupação. Eu digo sempre, o Efraim conhece também bastante a política, que hoje em dia é muito fácil mudar de posição de lado no meio político. Você paga um preço muito caro por manter posições políticas. Por exemplo, no Maranhão, eu sou contra o ex-governador, aliás, o atual governador Carlos Brandão. Eu sou do outro campo do governador. Inclusive, em 2022, quando nós tivemos a eleição do Everton para candidato a senador, eu sou praticamente um dos únicos que continuei com a mesma posição. Entendo os outros que mudaram por circunstâncias partidárias, e é por isso que eu hoje estou no PDT, mas vou sair do PDT
para poder me filiar ao PSD, que é o partido do atual prefeito de São Luís, Eduardo Bright. Dentro dessa fala aí, eu vi em outro podcast de um colega você falando que também nunca foi aliado ao grupo forte no Maranhão, que é o grupo Sarney, né? O grupo da família Sarney. Parece que é mais ou menos isso. Você nunca se aliou à mesma linha política deles? Eu tenho o maior respeito, né, pela ex-governadora Rosiana. O Sarney, inclusive, tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez em Brasília, que eu não o conhecia, né? Um homem muito culto. Agora, eu não concordo com a forma que eles administraram o estado do Maranhão. Um estado tão rico, se o Piauí tivesse as águas que o Maranhão tem, as terras que o Maranhão tem, com certeza o Piauí estaria bem mais à frente do Maranhão economicamente. Então é muito mais uma questão de não concordar com a forma que eles administraram o estado do Maranhão. Nós nunca fomos aliados, diga-se de passagem, no Maranhão, se você for pegar dos grupos políticos, o grupo Leitor, como assim é conhecido, talvez seja o único que nunca foi aliado ao grupo Sarney, ou seja, manteve posição ao longo dos anos. Isso custa caro. Sarney não é um homem qualquer. Todo presidente da República toma benção ao Sarney. Sim. Você sabe disso. É um homem que tem relações com muita gente, é um homem que tem sua parcela de contribuição no processo político brasileiro. Mas no estado do Maranhão, ele tem uma posição e nós temos outra e mantivemos até hoje a nossa posição política. Frei? Gostaria de tocar uma questão econômica, é o seguinte, o senhor foi governante, acho que percebeu uma coisa, dá como pré-candidato a deputado estadual, dá com gestão política, ajudar que o Rio Parnaíba seja economicamente viável, não no sentido só de navegação, mas também de criação de peixe, criação em cativeiro, porque eu como vivendo aqui, eu fico assim nervoso, porque é tanta água, e pouca produção, né? Em outro lugar daqui estão com pouca água, só um açude, criam tilápia, deixa as pessoas mais riquinhas, mas com um dinheiro melhor, com um carro melhor, com a casa melhor. Eu queria saber por que economicamente não usam o Rio Parnaíba. Eu acho que a questão, Efraim, essa questão da produção usando o Rio Parnaíba, hoje mesmo, agora quando eu estava vindo para cá, eu passando ali a ponte metálica e olhando o rio, está com bastante água nesse momento agora, né? Acho que as chuvas acabou levantando o volume. Isso tem que ter, na realidade, um grande projeto nessa parte da apicultura aí, nessa parte de cativeiros, de criação. Agora, tem que ser uma coisa bem planejada. As margens, como você está colocando, hoje, inclusive, o camarão está se criando em cativeiros. Outro dia, eu nunca nem tinha ouvido falar negócio de fazenda de camarão. Hoje em dia tem as fazendas de camarão, que são camarões criados em cativeiros, e o Rio Parnaíba tem esse ingrediente que você coloca, é um rio permanente. Né? Tem um outro problema na minha avaliação, que tanto o Rio Parnaíba, e aí volta aqui um pouco trazendo para o Maranhão, os lençóis maranhenses também, tem que se cuidar bastante das nascentes. Há uma digamos assim, as nascentes do Parnaíba estão preservadas, lá no início do Rio Parnaíba. Mas, assim como nas nascentes também dos lençóis maranhenses, que tem vários rios e riachos que chegam por lá, que é o que mantém aquela beleza natural dos lençóis maranhenses, também tem que ter uma preservação. Agora, nessa parte da produção, eu acredito, se tiver um programa de governo, um programa grande, com incentivo, com estrutura e principalmente com a questão técnica, porque não é só chegar e jogar uma gaiola e colocar peixe dentro do rio, porque infelizmente isso acontece muito, né? Muita gente acaba pegando, coloca qual é o tipo de peixe mais apropriado para se criar no cativeiro dentro do Rio Parnaíba, dentro da água do Rio Parnaíba, do pH da água do Rio Parnaíba, tem um estudo muito bem feito para poder se fazer isso. É possível, agora, não é tão simples, que eu digo assim, para poder fazer uma coisa em grande escala, mas é como você disse, o rio tem água, tem peixe que pode ser criado, né, na parte de cativeiros. Agora tem que ser uma ação, na minha avaliação, de governo, e muitas das vezes então de municípios, mas requer, na realidade, a parte técnica e a parte estrutural. A água tem. Eu acho que o Rio Parnaíba, já a navegabilidade do rio, eu acho ela um pouco mais complicada. Né? Apesar, eu até ouvi recentemente um projeto, acho que é do governador do Piauí. Exato. Se porventura conseguir fazer a navegabilidade na parte do turismo, isso aí dá uma outra visibilidade, né, para essa região, essa beira de rio, porque no Parnaíba, porque o Puti, né, tem os cânions do Puti, que é uma coisa bonita, eu não conheço, só muito mais de imagem e de fotos, mas é um rio também que já está com tenho vontade de conhecer também. Eu fiz essa pergunta porque hoje não dá para diferenciar hoje no Brasil, claramente, o executivo do legislativo, na medida em que hoje tem emendas que são obrigatórias, se tu aprovou, tem que ser executada. E hoje o parlamentar tem um pouco de executivo, pelo poder das emendas que ele tem.
Basta ver no Brasil todo como isso está acontecendo. Por isso que eu lhe perguntei sobre isso. E a outra pergunta é o seguinte: o Maranhão, como o senhor falou, é rico em minério, rico com uma. E durante esse seu período como gestor, como político, não tinha nenhuma pesquisa dizendo que lá tem também um grande potencial, porque não pode. Se ali vizinhos em outros municípios tem, porque no Maranhão, por que no Timor não tem? Será que Timor tem minério? Inclusive, rapaz, uma das coisas que eu acho que tem que ser mudada no Brasil, a Agência Nacional de Minérios, eu acho que é mais ou menos conhecida. Acho que é de mineração. Ou seja, o subsolo não pertence ao dono da área, por muitas vezes, colocando na parte privada como na parte pública. Muitas vezes, essas grandes empresas têm grandes estudos referente a minérios, seja na parte de petróleo, seja na parte de brita, de tantas outras coisas que tem. Timor, outro dia teve um tempo desse, teve alguns estudos referente ao que se tinha no subsolo. Infelizmente, até hoje não tem comprovadamente algum estudo que mostre que em Timor tenha determinados minerais. Não tem. E se tem, os que tiver estão calados esperando a hora certa de poder agir. Agora, qual é o problema econômico de boa parte, às vezes, da cidade de Timor? Timor, infelizmente, com a proximidade de Teresina, acaba por muitas vezes, em parte, sendo uma cidade dormitório ainda. Sim. Essa é que é a grande verdade. Timor cresceu muito, desenvolveu muito, tem mais empresa, tem fábricas, mais ainda Teresina. Se você pegar meu número, por exemplo, o código é 86. O ICMS que vai do meu número telefônico, ele vai para o Piauí, ele não vai para o Maranhão. E muita gente de Timor tem um telefone 86. E aí você tem um lado positivo e o lado negativo, que está do lado de uma capital. O positivo é que tem muita gente de Timor que trabalha em Teresina. Estuda em Teresina. Tem gente também de Teresina que trabalha em Timor. Mas assim, o grande problema que às vezes nós temos assim, é justamente na parte da industrialização. Quando eu era prefeito, Efraim, nós colocamos o polo empresarial, inclusive o Vitor Hugo, que é hoje da Invest Piauí. Não sei se você sabe, o Vitor Hugo, no primeiro momento, ia ser meu candidato a prefeito na cidade de Timor. Nós chegamos até a fazer alguns testes com o Vitor Hugo, mas acabou depois não dando certo. Depois entrou a questão da Dinaí, que depois se tornou a prefeita. E quando nós fizemos ali, através do polo empresarial, que era uma parceria do governo do estado com o município de Timor, nós aprovamos uma lei, aproveitando a RIT, que você conhece bem, a região integrada da Grande Teresina, que envolve Timor, onde foi feita uma tributação diferenciada para quem fosse se instalar no polo empresarial. Mas aí você tinha a cidade de Timor e o governo do estado, e às vezes sempre tem alguns problemas. Inclusive a empresa que tem hoje lá, assim, bem na entrada do polo, eu não me recordo aqui agora o nome da empresa, mas a empresa, a primeira que eu fui para Recife, eu fui para Sergipe, fui lá conversar com o dono da empresa, que foi a primeira empresa que se instalou logo na entrada do polo empresarial, mas o polo acabou não chegando onde chegou, depois veio tantos fatores, veio pandemia, que já veio um pouco mais depois, que eu estava quase no final de prefeito, mas essa questão da economia também acaba influenciando muito nos investimentos na cidade. E é por isso que eu acho que, quando eu digo assim, o Maranhão e Timor, você pega aqui Timor, e eu acho uma política um pouco equivocada dos governos estaduais, que é o ICMS. O ICMS das cidades quando volta para os municípios é uma confusão. No Maranhão é uma caixa preta, os índices do ICMS que é calculado na divisão do bolo dos municípios. Sim. É uma caixa preta esses índices, e que varia por muitas vezes. Então, assim, a cidade de Timor, como eu coloquei no início aqui, é uma cidade que, infelizmente, pela proximidade com Teresina, se prejudica economicamente em muitas situações. Deputado, eu queria saber, aproveitando a pergunta do Efraim, qual o carro-chefe que você destacaria na sua gestão por 2 mandatos em Timor? O que você acha que ainda é reflexo até hoje de um trabalho executado? Sem sombra de dúvida, a educação. Quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos em escolas de taipa, da época da ex-prefeita Socorro aqui. Nós tínhamos nas escolas a merenda quiçuque com bolacha. Nós tínhamos nas escolas de Timor, não tinha ar-condicionado. Se você imagina o filho de uma pessoa e não assistir uma aula nesse clima que a gente tem, não é luxo mais o ar-condicionado. Antigamente, quando a pessoa andava num carro de vidro fechado, o carro quer se aparecer, assim, né? Não. Ou ele está se abanando dentro de um carro nesse calor que a gente vive. Então, nós climatizamos as escolas, muito mais do que isso. Nós entramos num acordo com a Fundação Lerma, que é a que cuida ali de boa parte da política de Sobral, do Ceará. Nós temos uma parceria, e dentro dessa parceria nós melhoramos a educação da cidade de Timor. Inclusive, quando a Dinaí, que foi a última prefeita que foi apoiada por nós, foi secretária nos 2 mandatos que eu fui prefeito. Sim. Né? E nós conseguimos chegar, através de um acúmulo de ganhos, a ser o primeiro lugar no estado do Maranhão e ser o destaque no Nordeste, praticamente perdendo só para a cidade de Sobral. Isso é um ganho muito grande na evolução, na questão educacional. Toda vez alguém pergunta, qual é a tua maior obra na tua avaliação enquanto tu foi prefeito? Eu digo, talvez é aquela que é inatingível. Eu diria que foi a educação.
Porque por muito mais você faça avenidas, por muito mais você faça parques, faça muita coisa, se você não tem uma sociedade que o conhecimento dela possa melhorar cada vez mais, você, na minha avaliação, teve ali um retrocesso. Então nós tivemos na educação o nosso grande carro-chefe, e Timon avançou bastante na educação, nós passamos a dar fardamento para as crianças, nós passamos a dar qualificação melhor, merenda melhor, qualificação de professores e valorização de professores como um todo. Então, se você, respondendo a sua pergunta, o principal ponto que nós tivemos foi a educação nos 8 anos que eu tive como prefeito da cidade. Então, o que o senhor, você pretende ser? O senhor atualmente seria pré-candidato a deputado estadual. Do que isso quer levar desta herança, desse legado para um trabalho parlamentar? A experiência que a gente tem, eu já fui deputado estadual também, né? Eu acho que nas questões mais estaduais nós temos algumas coisas à frente que são muito importantes que sejam revistas. Por exemplo, segurança pública. Nós estamos nessa divisa do estado do Maranhão com o Piauí. Uma das coisas que mais, você que é da televisão, vocês que foram e que são há muito tempo desse meio, sabe que quase toda vez quando se aparece Timon é sobre a questão da criminalidade. Sim. E voltou a ser novamente Timon fazer parte do dia a dia da criminalidade nos meios de comunicação de Teresina, que é o que chega justamente em Timon. Então a segurança pública, na minha avaliação, ela tem que ser uma coisa feita, como envolve 2 estados, com a parte do governador do Maranhão e do governador do Piauí, levando em conta essa lei que existe, que se não estou enganado, na época ainda foi, não sei se foi o Hugo Napoleão ainda também que ajudou a constituir essa lei, que ela possa valer na área da segurança pública. Esse é um ponto. O outro ponto, Efraim, quando o Firmino era vivo, eu era o prefeito, quando tinha algumas situações graves, principalmente na parte de urgência e emergência, e em outras situações, principalmente a oncologia, tinha uma parceria do estado do Maranhão com o estado, com Teresina especificamente. Hoje, se um cidadão, bem aqui, recentemente nós tivemos agora um amigo que teve um sintoma de que pudesse ter um AVC. Sim. Ele teria que ser levado para São Luís. Você tem Teresina aqui do lado, que é só atravessar o rio, né? Aí de repente o cidadão tem que ir lá para São Luís, e assim tem muitas famílias que não têm nenhuma condição, que passaram novamente a voltar mais aí para São Luís e outros lugares do estado do Maranhão por uma questão da saúde pública. Então eu acho que a segurança pública e a saúde, tendo o mandato de deputado estadual, será uma voz a mais para poder tentar diminuir os impactos dessas 2 situações que, na minha avaliação, são as mais graves nesse momento hoje no Maranhão, como um todo. Tem algumas imagens, né? Você falou que teve, mas nas redes sociais, durante a noite, passam jovens, né, nas ruas de Timon, armados, procurando assim um lugar para entrar, uma casa para entrar. Tipo assim, eles têm como se fosse um jardim deles, escolhendo lá, e não são 1, 2, são 3, 4, tudo armado, como se estivesse fazendo um grande arrastão. Eu queria saber do senhor, como você chegou a isso? Seria reflexo do trabalho que está sendo feito aqui no Piauí e respinga lá em Timon? Em parte, mas as facções estão dominando. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, as facções em Timon estão dominando. E as pessoas têm medo de falar das facções. Se chegar no bairro, todo mundo sabe onde é as bocas de fumo, ou estou enganado? Todo mundo sabe no seu bairro, agora todo mundo tem medo de falar. Agora uma coisa que contribui ruim, sabe o que é? Quando chega o ano eleitoral, é cheio de político fazendo dobradinha com gente ligada à facção. Você sabe disso. Isso não é só em Timon, não é no Brasil como um todo. Aí o cara tá lá com a relaçãozinha com a lei, vai lá na boca de fumo, dá por muitas vezes, pega lá o CPF do cara, onde é que o cara vota, o cara tá devendo a boca de fumo, tem um telefone. É assim que funciona. Infelizmente, na grande maioria das vezes, aí, na hora de tomar as atitudes politicamente, muita gente da política fica receoso, porque tem o apoio de muita gente desse campo. Eu nunca tive o apoio, falo aqui abertamente, Paulo, você tem que é o apoio de um cara de facção, nunca tive, à frente. E isso não me interessa para mim, porque senão você acaba perdendo perante a população. Eu não sei se você lembra, da Fazenda da Paz, o Célio. Sério, sim, Uma vez eu fui na Fazenda da Paz, eu conversando com o Célio, desse dia que eu fui, mostrando lá uma criança de 12 anos. Eu nunca esqueci dessa cena, o menino já tinha estrupado, já tinha matado. E a gente numa conversa falando sobre essas ações de violência, de situações, não sei como é que pode. Menos de 5%, de 3% a 5% dentro dos cálculos dele lá que ele fez da população, aterroriza o restante da população como um todo. Isso é uma situação muito ruim. Por isso que às vezes, quando tem atitudes, assim, por mais eu não sou eleitor dele, não sou torcedor, mas quando eu vejo um governador como Ronaldo Caiado jogar duro na questão da segurança pública, dele poder bater no peito e dizer que lá no Goiás não tem lugar para bandido, aquilo ali é uma coisa importante, porque você tem a força do Estado, que ela é muito forte. Se o Estado chega com força, vamos aqui, porque sabe quem são, na maioria das vezes sabe quem são os caras que aterrorizam os lugares. E isso é um trabalho muito complicado. E aí, Timon ficou mais violento,
depois das últimas eleições, né, lá da cidade de Timon, todo mundo sabe. As informações que a gente tem foram inúmeros acordos feitos com gente ligada a facções na cidade de Timon. Essas são as histórias que a gente ouve. Aí fora isso, você tem aqui o estado do Piauí. Qual a bandeira do governador Rafael Fontelli? Segurança pública. Aí o que ele faz? Ele acosta em Teresina. Qual o lugar mais perto? Maranhão, Timon. E aí, você vai para a cidade de Timon, tem lá 4, 5 carros da Polícia Militar. Aí o governador, quando tem um determinado... Agora, Zé Pereira fica o helicóptero rodando na cidade, só derrubando a roupa do povo. Passou o Zé Pereira, o helicóptero vai embora. Agora, FM, você tem ideia, teve o Zé Pereira, a informação que eu tive é mais ou menos que chamaram os policiais para tirar hora extra. Me parece, não estou enganado, foi 146 policiais no sábado e 142 policiais no domingo, o número é mais ou menos esse. E não pagaram até hoje as horas extras dos policiais. Não adianta você querer botar o policial sem as condições, sem inteligência para poder combater a violência. Nós temos em Timon o subsecretário de Segurança do Estado, que é o Schneider. Sim. Só que o Schneider hoje é mais político do que militar. Ele é mais político do que militar. E diga-se de passagem, vocês que acompanham um pouco a política do Maranhão, o Schneider, na última eleição, o Rafael Brito, atual prefeito, nas eleições de 2020, chamou o Schneider de miliciano. Diz que esse vídeo, tá? Depois eu posso até mandar para vocês. Ele fala assim: o coronel Schneider não é homem para me enfrentar nem de fuzil na mão. Rapaz, o cabo de baladeira que já fica na frente de uma baladeira, fica na frente de um fuzil. Uma funda, né? Mas aí o Schneider depois botou a vergonha dentro de uma sacola e foi apoiar o Rafael. Sim. Para prefeito. Aí hoje agora o Schneider já está com rusga. Aí ele disse agora que rompeu com o Rafael. Eu tenho minha dúvida. Eu conheço o coronel. Se o coronel estiver assistindo esse programa aqui, o coronel tem medo do nosso candidato se declara. Agora, se for para valorizar o passe, vai ficar pior. Vai ficar mais feio, Efraim, para ele. Porque essa política as pessoas conhecem. Aí ele diz que saiu tudo bem com o Rafael. Efraim, quem é que rompe com alguém? E sai tudo bem. Em 1 ano e pouco de governo, que tem a mulher como secretária e rompe dizendo que saiu tudo bem. Teve alguma coisa ali no meio disso. Aí de um lado o Rafael fica espalhando que o coronel saiu que queria fazer uns contratos de licitação que ele não admitia. Essa é a história de algumas pessoas ligadas ao Rafael. Do outro lado, o coronel sai dizendo que é porque não concorda com muitas... Essas histórias que a gente ouve, de um lado, de pessoas conhecidas, o coronel saiu da base do governo porque não concorda com a forma que o Rafael está administrando. Mas onde é que está a verdade disso? O coronel até hoje não foi para uma rádio, não foi para uma televisão. Fez uma cartazinha de poucas linhas e colocou isso como uma justificativa. Eu vou dizer assim, sinceramente, o coronel Schneider é o coronel mais medroso que eu já vi no estado do Maranhão. Nem com a baladeira do Rafael. Nem com a baladeira do Rafael, imagina de fuzil. Então, uma coisa que você estava explicando aí, eu me perdi. Você falou que nos acordos com as bocas de fumo, eles fornecem o número dos títulos eleitorais e pagamento, isso eu não entendi. Efraim, você já é um jornalista experiente, você sabe do que eu estou falando. Eu juro que eu não sabia. Desta eu não sabia. Posso lhe garantir com toda sinceridade. Você conhece as histórias. É assim que funciona. Tá bem que o cara lá da boca de fumo que fornece não sei o quê, aí chega a época da eleição, um bocado de candidato a vereador, vai lá, aí fecha com o cara. Aí o cara vai lá, pega aqueles viciados que estão ali, na hora de mandar votar em fulano. Infelizmente é assim. E recebe dinheiro por isso. Ele vende Recebe. Você sabe disso, isso é praxe. Infelizmente, olha, eu te dizer uma coisa, por isso, Efraim, que às vezes a gente fica desanimado um pouco com o processo político, em alguns momentos, e ao mesmo tempo a gente se anima. Se desanima quando dizer, hoje virou um leilão a política. Os caras hoje em dia, no Maranhão, perguntam assim, no Rio Paranaíba dá para botar peixe para pescar? Não quero saber quanto é que vale o voto. Infelizmente está sendo assim, Timon virou um leilão. Olha, tem candidato lá que eu nunca nem tinha ouvido falar. O cara chega e os caras que estão apoiando como fosse irmão, tivesse nascido do lado. O cara conheceu o cara por causa do dinheiro. E aí fica as pessoas achando que a população é boa. As pessoas estão observando isso. Lá em Timon apareceu tanto candidato que é o refal da eleitor na cidade de Timon. E os acordos são esses, o cara combina vai dar 50 mil, é 100 mil, fulano já dando um mensalinho pro cara de 2 mil, 3 mil. E aí, Efraim, qual o problema que tem nisso aí? Aí nesse contexto, não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu sou puritano, não. O que acontece nesse contexto aqui? É que isso vai estragando o processo político. A política não vira mais uma eleição, vira um leilão. E quem é que se elege? É quem tem mais para poder gastar mais. E isso vai trazendo um prejuízo na parte muito mais cultural e na parte de efetividade. Já não tem mais políticos, tá ficando escasso aqueles políticos mais antigos mesmo, que tinham um pensamento mais... Né? Hoje, convicção partidária, né? Que segue a bandeira. O eleitor, por si só, está decepcionado com o político, mas também tem uns políticos que fazem com que a decepção aumente por parte do eleitor. Quando eu digo assim, olha,
Chico Leitor, Luciano Leitor, Grupo Leitor, nunca foi aliado ao Sarney. Isso não é uma bandeira de discurso, não é uma posição política. Agora tem gente que não muda nem de cara, o cara já vai logo, muda logo pro lado. Aqui no Piauí você vê como é que é. O cara tá aqui esculhamba, fulano, não sei o quê. Aí tá no outro dia o cara, olha, eu tava enganado. Cara, CF, eu não sei, mas assim, às vezes você olha, porra, hoje tem esse negócio aqui, as redes sociais, o que antigamente na política, foi lá quando você começou, o cara dizia, não, fulano disse. Hoje não, o cara usa isso aqui, só tá lá, eu vi, aí o cara manda pro outro. Os políticos têm que ter vergonha mais na cara de poder ver que o que eles disseram ontem, né? Tá valendo hoje também. Então, assim, tem o eleitor que quer ganhar alguma coisa, que eu vou lhe dizer, tem aquele eleitor. Agora mesmo, eu estava dizendo assim, eu não sabia se eu ia ser candidato ou não, eu estava decidindo. Aí, quando eu estava dando uma entrevista na rádio, eu disse, agora o Luciano está aparecendo, que ele vai ser candidato. Sim, eu vou ser candidato agora, o cara vota se quiser, vou colocar meu nome à disposição. Eu acho que eu tenho um trabalho prestado na cidade de Timon. Eu não sou submisso ao governo do estado. Eu brigo pelas coisas da cidade de Timon. O Rafael hoje tem 20 vereador de 21. Tem 20 vereador calado, frente. Calado, não estão falando nada. Aí está lá em Timon. Rafael comprou 13 milhões de livros em 3 meses. Olha, eu fui prefeito 8 anos, a Dinaí 4, 12 anos. Durante os 12 anos, os 8 que eu fui a Dinaí, nós não compramos, somando tudo, 13 milhões de livros. Rafael comprou em 3 meses 13 milhões de livros. Aqui licitados. Todos licitado não por inexigibilidade, ele coisou. Inclusive, a pessoa que denunciou o doutor Pessoa aqui em Timon conversou comigo e foi lá me mostrar para dizer por A mais B. A pessoa que conversou comigo disse, olha, bem aqui, foi 8 milhões de reais que foi desviado. 12 milhões de livros. Vamos aqui à frente. O Rafael fez na cidade de Timon um convênio. Nós temos da televisão do Piauí calada. Você sabe como é que funciona o sistema. Não precisa me dizer. Você sabe como é que funciona o sistema. Esse aí eu conheço. Né? Então tem muita televisão calada. Outro dia até me surpreendi. Tava tem o maior respeito. Estava o Beto Rego, largou o pau do Rafael quando foi. Toda semana estava fazendo essas coisas. Eu vi aquela confusão lá com o chumbo grosso. Eu tenho até o maior respeito com o Beto, mas assim, eu sei que ali, por muitas vezes, é o dono da televisão. É o dono da televisão. O cara foi lá no Cláudio, chegou e. Eu sei como funciona. Né? Então, assim. Essa questão do Rafael, ele fez você tem ideia, ele fez um contrato de 119 milhões com uma empresa, uma entidade de Salvador, para cuidar da educação. Ele fez um outro contrato com a entidade de Goiânia de 107 milhões de reais na saúde, para cuidar da saúde. Então, assim, o Rafael fez agora um contrato, recentemente, de 30 milhões de reais de internet. É mais caro do que o link aqui que o Silvio Mendes. É mais ou menos assim, o link lá que ele está colocando é quase 2 mil reais, o do Silvio Mendes aqui é 200 e poucos reais. Então são coisas que não tem como. Aí os vereadores estão tudo calados, a maioria. Só tem um que está indo para a rua, mas não está fazendo a denúncia da questão dos procedimentos. Você está denunciando porque vocês perderam a eleição. Não é isso, porque na hora que a rua está esburacada, na hora que falta luz, na hora que falta condições melhores para a cidade melhorar, está indo para outro canto. E quer dizer uma coisa, Efraim? Eu estou fazendo essa denúncia do prefeito Rafael, ele nunca me processou. Eu desafio ele a me processar. Ele não me processou em um único processo contra as denúncias que eu tenho feito. Não é de hoje, não. Quando eu comecei ano passado a denunciar isso, sabe o que as pessoas diziam? Paulo Luciano, eu dei mais ou menos quase 100 dias de governo para ele. O Luciano estava fazendo as denúncias porque perderam a eleição. Primeiro, eu não era o prefeito, quem era a Dinaí. Claro que nós a apoiávamos. Mas aí, o Rafael começou a fazer esse monte de situações. Aí quando eu começava a denunciar, sabe o que as pessoas diziam? Paulo Luciano tá ficando doido. Só para sintetizar. Aí tu sabe só como coisa. Sabe o que eles fazem hoje, Caímbe? Hoje, a cidade está denunciando. Não é mais o Luciano. Sindicato dos professores fazendo greve, fazendo manifestação. E eu fui prefeito, eu nunca tive um sindicato na frente da prefeitura fazendo greve. O Rafael já teve umas 3 manifestações em frente à prefeitura. Em pouco mais de 1 ano e pouco de governo. Então, se são coisas totalmente, quando eu falo, se não, agora a pessoa não estivesse fazendo isso aqui, todo mundo calado, ia ficar tudo normal. Deputado, para sintetizar, só para a gente recapitular um pouco aí, sobre as licitações, você falou em números aí extraordinários, números altíssimos aí. Teria como você elencar aí essas licitações que você disse? Porque aqui eu anotei aqui só 13 milhões em livros. Aí você falou a questão da internet, e a questão também das empresas que foram contratadas. Deixa eu resumir. Em milhões aí. Deixa eu resumir. São mais de 200 contratos sem licitação. Mais de 200 entre adesões, inexigibilidade e dispensa de licitação. São mais de... O somatório disso ultrapassa os 400 milhões de reais que o prefeito Rafael está fazendo. Sabe o que acontece nisso aqui? Eu não vi uma televisão do Piauí fazer qualquer denúncia sobre isso. O sistema... Eu lembrei daquele negócio do Capitão Nascimento. Né? O sistema é bruto.
Você sabe como funciona, né, Fred? Como é que eles calam por muitas vezes. Olha, eu fui prefeito 8 anos, eu nunca me preocupei em estar calando televisão, não. Quando a televisão ia, dava resposta, ia para cima. O Rafael até hoje não falou nada sobre isso. Nada. Nada. E aí vai passando como E se dentro fosse disso tem normal. comprovação de desvio. Dentro desses 400 milhões, você falou aqui em 8 milhões de desvios que foi citado, né? Fred, tu compra café? Ou Não, compro não. Café. Não, eu tomo não. Toma. Bom, sim, sim. Por exemplo, exemplificando aqui, um pacote, você vê como a coisa está tão doida lá em Timon, um pacote de café na Sendes, que é a Secretaria Municipal da Assistência Social, custa R$ 11,25. 500 gramas. Você vai para a Secretaria de Educação, que fica umas 10 quadras acima, custa R$ 22,90. É cappuccino? 250 gramas. É cappuccino Né? esse aqui? Não, é café normal É para normal. as escolas. Então, assim, por aí você tira. Você quer ver aqui uma coisa? Lá em Maricá, na cidade de Maricá, foram feitas mochilas. Tem até uma licitação lá de Maricá. Se não tem uma mochila de 45 a 52 reais. Sim. O prefeito Rafael está comprando na média de 100, 112 reais. Qual é a grife? Qual é a grife? Como não pode colocar em licitação marcas, eu acho que lá a marca é a marca Brito, mas não é o Brito. Né? Então, assim, está tudo muito escancarado, Efraim. Ele tem muita coragem. Eu nunca vi. Ele não tem medo de Ministério Público. Eu não sei se é porque ele é aliado do governador, se confia nisso. Né? Porque, assim, as coisas que ele tem feito eu nunca vi. Eu acho que até o doutor Pessoa perde para ele nas coisas que estão sendo feitas na cidade de Timon. Doutor, nós estamos passando por uma mudança muito brusca na sociedade, né? Somente da transformação, tanto governamental, no sentido que muito transformação de processos burocráticos, democráticos, em processos mais autoritários. Nós temos também, principalmente, essa mudança das atividades humanas em IA, em robótica. Como enfrentar, daqui no seu aí, se foi eleito durante 4 anos, como é que vai trabalhar, o deputado vai trabalhar nessas novas questões emergentes? E como falar com os jovens também nessa situação emergente? Eu acho que, inclusive, a inteligência artificial está mudando muito o conceito de muita coisa, né? Eu digo porque eu gosto muito também de mexer nessas questões de inteligência artificial, esse momento dessa tecnologia, essa geração que está vindo, ou seja, se não houver uma preparação, principalmente na parte de qualificação, para poder estar inserido nesse meio. Por exemplo, aqui, você pega outro dia, aqui eu gosto de usar a inteligência artificial, que eu acho que é interessante para fazer algumas coisas, né? Outro dia eu recebi até uma crítica pessoal do lado do governo, eita, a inclusão está vendo as coisas de inteligência artificial, de fato, mas a inteligência artificial chegou para ajudar, e para melhorar e para ganhar tempo. Se você pega um relatório, coloca num chat GPT e pede para ele fazer um resumo, por exemplo, essas licitações que eu estou lhe falando do Rafael, né? Claro que você tem que depois revisar para que a inteligência artificial também, que ela tem alguns erros, se você deixar tudo só por conta dela. Então, se a gente não preparar, voltando aqui para a pergunta do Efraim, preparar essa geração para esse novo momento, o mercado de trabalho vai ser substituído cada vez mais pelas máquinas. Vai ser pelas máquinas. Hoje você já tem dificuldade, Efraim, por exemplo, de achar gente na zona rural para poder fazer roça, como se dizia antigamente. Você sabe disso. Hoje é difícil, mas você vai... Quem tem um sítio, quem tem alguma coisa na zona rural, você para conseguir alguém para fazer uma diária é difícil. Uma cerca, É difícil. Então, se não houver uma qualificação, no mercado de trabalho, cada vez mais a máquina vai estar substituindo o homem, cada vez mais a inteligência artificial vai estar substituindo mais. Como é que se pode se fazer isso? Aqui no estado do Piauí, inclusive, eu acho que o governador tem feito uma coisa muito voltada nesse campo. O governador, o estado do Pernambuco também tem feito. E o Maranhão, a única coisa que o governador do Maranhão fez foi dar tablet. Agora, dar só o tablet, não ter alguma coisa, algum programa, alguma coisa que possa ir começando a aprimorar um pouco a inteligência artificial, porque eu não sei se foi essa pergunta que você quis colocar, né? Eu acho que tem que ter programas que façam a inserção da inteligência artificial. Você vê que hoje tudo é na internet. Antigamente a gente andava com um bocado de coisa, né? Era foto, máquina fotográfica, era caderno, era caneta, hoje é só o celular. E por muito até não tem, mas tem a canetinha do celular que ainda fica. Né? Então, assim, se a gente não acompanhar essa evolução, a tendência é do desemprego aumentar em pouco tempo. E quem vai ganhar mais com isso? Daí você vê, por exemplo, o Efraim aqui, há quantos anos ele não faz jornalismo? Às vezes chega um cara... 45 anos, viu? Às vezes chega um cara no celular, dá um boom, né, Efraim? Sem nenhuma informação. Lá a gente monta um negócio de umas TV agora. TV não sei o quê, TV não sei o quê. Isso aqui, ou seja, mas queira ou não queira, é uma adaptação, em outros termos, para a realidade. As televisões estão perdendo força. Né? Ou seja, a internet. Os profissionais já estão migrando para a internet. Você vê a própria Globo, como a Efraim estava comentando recentemente, a Globo percebeu, se não migra,
É que nem agora eu estou lembrando da Kodak. A quebra da Kodak foi pelo não ter aceito a modernização, né, para aquele momento. E se não fizer isso, vai haver uma quebra. O número de desempregados vai aumentar. Claro que tem situações que nunca vão deixar de existir. O cuidador. Não tem como ter uma máquina cuidando de uma pessoa. Né? Ou seja, tem certas Mas coisas... tem, doutor, os últimos robôs humanoides justamente que trabalham com isso. Mas isso assim... O cuidador. Você confia, cuidador. Não, mas a questão... Eu confiava, se eu tivesse dinheiro, eu confiava. Mas a claramente. questão, olha, eu dizer bem que uma coisa, minha mãe tem esclerose lateral amiotrófica há muitos anos, né? Mas, por exemplo, se tivesse uma máquina e tem uma pessoa, é insubstituível o afeto de uma pessoa que está ali dentro. Eu acho que essa evolução da máquina para a parte mais do cuidador, por mais que já existam as máquinas que possam fazer isso, mas não é a mesma afetividade. E para cá, para o Brasil, vai demorar. Mas eles são Não, falsos. e outra coisa, doutor. Eles são falsos. Ei, doutor, e agora eu vou dizer uma coisa: você entregar um familiar idoso, uma criança, na mão de um robô, e se queima um fuzil ali, esse robô pega essa pessoa e começa a maltratar. E aí? É máquina, carro quebra, máquina quebra. Você assistiu o filme Mega, então. Né? O filme Mega, que é da boneca que vai. Isso, eu já assisti, realmente. Mas, deputado, deixa eu lhe dizer: a gente já falou aqui com relação a alguns pontos na administração lá de Timon. Eu queria que você elencasse, não, mas que você me dissesse qual é o principal fator. O fator que você observa em Timon que precisa ser melhorado com urgência e uma avaliação, de um modo geral, da gestão do prefeito Rafael. Eu acho que a segurança pública, apesar de dizer sempre que é uma responsabilidade do Estado, Sim. Só que tem coisas que o município pode melhorar. Por exemplo, Timon está escuro. Sim. O prefeito Rafael... Porque segurança pública não é só polícia prendendo, né? Então você imagina um cidadão que sai de manhã cedo, que tem gente que sai, o dia não está nem claro ainda, na escuridão. Aí o cara sai, por muitas vezes trabalhando em Teresina, na volta ele volta escuro. E aquela escuridão facilita, por muitas vezes, o bandido chegar. E, inclusive, isso era uma das promessas do prefeito Rafael. Paralelo a isso, as ruas da cidade. O bandido também, quando a rua é muito esburacada, o cara não vai sair numa moto ou num carro de uma vez numa cidade cheia de buraco. As vias também estão muito ruins lá. Outra coisa, na questão da gestão dele, ele prometeu que haveria nas UBS médico de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Não está tendo no horário normal como havia sido prometido, né? Então, assim, essas coisas da saúde, eu acho que é uma coisa muito séria, essa parte da segurança pública, o município poderia dar uma força melhor, mas, assim, o que eu sinto muito, frente, Caenga, sem medo de errar, é que o prefeito Rafael Brito está perdido. Perdeu-se na gestão. E a forma que ele conduziu o início de sua gestão comprometeu, por exemplo, lá, quem é o secretário de administração? É a cunhada do prefeito. Quem é o secretário de articulação política? É o irmão do prefeito. Quem é o secretário de saúde? É a cunhada da mulher do prefeito. Quem é o chefe de gabinete? É o irmão da cunhada da mulher do prefeito. Então, assim, olha, eu fui prefeito 8 anos. Minha esposa é assistente social. Eu nunca a coloquei para ser secretário. Não era por falta de capacidade, né? Porque sempre eu tive comigo essa ideia de que se você traz para muito dentro de casa, você tem problema. Eu não sei qual era o político que dizia a pior coisa é você chamar alguém que você tem que demitir. Para você chamar a esposa, tem que demitir a própria esposa. Então, assim, eu fui o único prefeito que não botei nenhum parente meu como secretário na cidade de Timon. Não teve um parente meu durante os 8 anos enquanto prefeito. Não, o Luciano tinha um irmão, tinha um primo. Não tinha. O prefeito Rafael consegue essa proeza de ter 4 pessoas dentro da própria casa dele, como no primeiro escalão do governo. Em cargos de confiança, Cargos de confiança. É bom que o orçamento familiar fica mais alto. Fica alto. Aumenta. E se o deputado aqui tivesse colocado a esposa e demitido, ia dar problema para ele em casa. E o cara tava bom. Então, uma coisa que é fantástica, a questão da cultura no Maranhão, né? Um pouco até, eu acho esquisito que Timon a menos as maranhenses da cidade. Tem pouco manifestação cultural, né? Tem pouco reggae. Aí eu estou sabendo do senhor, mas no Maranhão como um todo, como potencializar essa questão e transformar isso em mais lucratividade e mais dinheiro para o povo que trabalha nessas questões. Além do Zé Pereira. Eu acho que essa questão cultural, principalmente o Bumba Meu Boi, que é mais a São Luís, mas também tem o de Axixá, tem outras regiões do Maranhão que não tem essa visibilidade toda, porque as cidades menores faltam condições, estruturas. E aí, infelizmente, nós temos um outro problema, que por muitas vezes, não vou dizer que isso é problema, que é um erro, que é um acerto, às vezes estão muito atrelados à questão política. Ou seja, os caras conseguem muitas vezes o recurso para aquela entidade que apoia fulano de tal. E isso acaba também danificando, por muitas vezes, o processo. O reggae, que é uma outra coisa. Timon tem reggae, viu? Tem muito reggae em Timon. É mais a parte periférica da cidade. As
pessoas ouvem reggae, inclusive teve até o Dia Municipal do Regueiro lá em Timon, tem radiolas aí em Timon, né? Mas não é do tamanho que era para ser no estado do Maranhão, que é conhecido como a capital do reggae. Isso, Aí São Luís é que é dito como a capital do reggae, mas essa parte cultural do estado do Maranhão tem que ter um incentivo maior para fortalecer mais ainda a cultura. Aqui, próximo, na nossa cidade de Timon, a gente vive mais a cultura do Piauí do que a cultura do Maranhão, pela proximidade. As televisões que chegam em Timon são todas do Piauí, só chega a Mirante, mas não tem a audiência que as televisões do Piauí têm. Isso influencia muito no dia a dia das pessoas da cidade, mas ainda tem em Timon algumas pessoas que fazem, tem o mestre Maleiro, né, que é uma pessoa que na realidade tem não somente ele, mas tem muitos trabalhos de tantos outros timonenses nessa área da cultura. Não é ainda como poderia ser. A cultura, você falou aí com relação à cultura do Maranhão, que Maranhão realmente eu conheço, trabalhei no interior de São Paulo e trabalhei com muitos maranhenses, e realmente a cultura do reggae, ela é muito forte, apesar de um pouco marginalizada, né, devido... Não sei qual é o motivo, mas a gente sente isso, da marginalização do reggae. Mas você acha que falta um pouco mais de incentivo, seja de vem de cima, a nível federal, estadual, ou o município ele consegue atender para fomentar essa cultura? Eu acho que é um conjunto. Por exemplo, São Luís é muito famoso pelas radiolas. Sim. As radiolas... Especifica só o que é radiola, porque eu sei que é era antigamente... São as caixas de som, sim. Com muitos alto-falantes, né? Que lá tem um cara que fica operando o som e é chamado de DJ. Certo, então tem muito isso. É um baile reggae, no caso. É uma estrutura de som montada com som eletrônico e tem um DJ que fica controlando. Então, em São Luís tem muitas radiolas, já teve mais. Só que essa cultura também, com a avançada tecnologia, ela vai diminuindo, né? Ou seja, aqueles regueiros mais antigos, você vai, por exemplo, agora tem um projeto interessante lá em São Luís, não sei o que, Copos, que é usado no centro histórico, que é interessante, do reggae. O turista que chega para poder conhecer dia da semana tem uma coisa muito interessante, mas também culturalmente, essa turma mais antiga, que mantinha aquela cultura mais tradicional, elas vão envelhecendo e essas tecnologias também vão substituindo por muitas vezes. Hoje tem novas bandas de reggae, por exemplo, você lembra da Tribo de Jack, acho que a maior banda de reggae. Inclusive, Eric Donaldson, não sei de onde é, não é brasileiro não. É jamaicano, né? Jamaicano. Eu que entendo de reggae. Eu gosto muito, por exemplo, no meu aniversário de 2023, eu acho, eu fiz até lá num sítio, até chamei o pessoal de uma banda de reggae chamada Raiz Tribal, que é de São Luís. Eles fazem um som um pouco diferente, né, daquele som mais tradicional da tribo de Jah fazia, que outras bandas faziam do Maranhão. E também e no Maranhão tem muitos cantores de reggae. Sim. Né? Só que aí é uma coisa misturada, banda que mistura também um pouco com radiola, né? Então tem. Só que essa cultura ela vai ao longo do tempo, é aí que tem que ter um incentivo maior, de uma divulgação mais ampliada. Mas o reggae ainda é muito vivo hoje no Maranhão. Tá certo. Olha, deputado, eu queria, além agora falando da cultura, eu queria que você falasse aí qual é a sua percepção com relação ao ex-governador, ex-ministro e hoje como ministro agora da Justiça, Flávio Dino. Como você falou do Sarney, falou que não se ligava a famílias tradicionais ou grupos políticos, assim, dependendo da sua ideologia política. Flávio Dino, ficou da gente falar dele. Qual é seu pensamento com relação à figura pública e a... Com o Flávio Dino, nós tivemos um desencontro, né? Mas nada de que pudesse... Desencontro na política estadual. Em 2022 eu apoiei o Everton e ele apoiava o Brandão. E nós nos distanciamos um pouco. Inclusive o PSB, que eu fui presidente durante 12 anos no Maranhão, eu saí para o Flávio Dino assumir o meu lugar. E eu saí do PSB naquele momento, por causa da eleição estadual. Mas o Flávio foi candidato a senador, por respeito a ele, as parcerias, nós ficamos neutros na cidade de Timon. E a neutralidade favorecia ele, porque junto com o Flávio Dino nós fizemos a SEASA, junto com o Flávio Dino nós fizemos o Parque Ambiental Sucupira, junto com o Flávio Dino nós fizemos o CAI, que reformulamos, junto com o Flávio Dino nós fizemos o ginásio de esporte Francisco Carlos Jans. Então, o Flávio Dino, quando foi governador, foi um grande parceiro da cidade de Timon. Eu estava na coordenação do Everton, para governador, que o Flávio Dino tinha o Brandão como candidato. E assim, olhando a preço de hoje, eu digo assim, rapaz, parece que eu estava certo, porque houve um rompimento político do pessoal do Flávio Dino com o Brandão. O Flávio Dino virou ministro, mas aí o pessoal ligado a ele no Maranhão romperam com o governador Brandão. Aí, outro dia o cara disse, tu vai ser contra o Brandão? Não, eu estou do mesmo lado que eu sempre tive. Quem vai ficar contra o Brandão são alguns que apoiaram ele e achavam que ele ia cumprir os compromissos de colocar o atual vice Felipe Camarão como candidato a governador, e ele não vai.
O Brandão está sentado na cadeira e vai querer eleger o sobrinho. O sobrinho dele chamado Orleans, Brandão. Eu acho, na minha avaliação, que o próximo governador do Piauí chama-se Eduardo Braide, prefeito de São Luís. De Maranhão, Esse né? cara, Efraim, não sei se tu acompanha, esse cara foi candidato a prefeito. Ele só tinha de 31 vereadores, só tinha 2 vereadores apoiando ele. A Mirante contra ele, a Difusora contra ele. Não tinha um blogueiro a favor dele. Esse cara se elegeu prefeito, se reelegeu com 80% dos votos de São Luís. Esse cara tem hoje 750 mil seguidores no Instagram de forma orgânica. Tem 50 anos, fui deputado com ele, num determinado momento. São Luís, ele tem 80 e poucos por cento de aprovação da gestão, deverá sair agora, no prazo final, para ser candidato. Está à frente das pesquisas do estado do Maranhão há mais de um ano. Sem dizer que é candidato, que até agora ele não disse que é candidato. É oposição ao Brandão, no caso. Ele vai ser candidato, na minha opinião, contra o sobrinho do governador. E assim, essas redes sociais, muita gente da política ainda não compreendeu a força que tem. Esse menino aqui de Fortaleza só não ganhou aquela prefeitura de Fortaleza porque foi muita força. Era prefeitura, estado e governo federal. Não sei o que, Fernandes. Você lembra dele? Foi candidato a prefeito aqui de Fortaleza. Contra tudo e contra tudo, esse cara quase não é prefeitura de Fortaleza. Ah, você não é o estado do Maranhão é outra coisa. Eu digo, sim, rapaz, essas eleições são tão... Quem diria que o Bolsonaro teria sido presidente da República? André Fernandes. André Fernandes. Então, assim, no Maranhão, colocando a preço do Maranhão, eu acho que o Braide vai ser governador. Se brincar, pode ser no primeiro. Vai mudar muita coisa? Muita. Primeiro, a gestão dele já diz. O cara mudou. Qual foi a vez que foi em São Luís, Efraim? Faz tempo, muito tempo. Pois você for, você vai ver uma outra cidade. Ele melhorou a parte do trânsito da cidade. Ele melhorou a parte da saúde da cidade. Ele melhorou a parte das escolas. Todas as áreas você imagina. Ó, tem um mercado lá em São Luís que quase todo mundo prometeu há décadas. O Braide fez o mercado. A entrada de São Luís, agora você vai, que antigamente ficava um engarrafamento, né? Ele fez inclusive um viaduto para a entrada. O trânsito de São Luís passou a fluir mais, que era um dos maiores problemas de São Luís, era o trânsito. É uma ilha ali, não tem para onde. Então ele fez muitas intervenções no trânsito. Eu digo aqui para vocês, um prefeito que foi reeleito com 72%, foi reeleito. O cara tem mais de 80% de aprovação, com 5 anos e pouco de mandato. Você imagina. A população do Maranhão tiver um cara como o Braide, na minha avaliação, e ele faz uma política do tempo atual. Qual a maior crítica do Braide? É dizer que ele não gosta da classe política. Mas eu não diria que não é nem isso, não. Eu diria que, na verdade, falta, na minha avaliação, boa parte da classe política enxergar o que ele está fazendo ali em São Luís e se possível fazer no Maranhão. E ele está conseguindo. Você imagina, o cara tem 31 vereadores na Câmara, o cara só tem 3 a 2 vereadores do lado dele. E não é só de agora, foi o mandato todinho. Agora mesmo a Câmara de Vereadores não votou o orçamento. O que foi que ele fez? Ele foi para a rede social, disse para a população, olha, nós estamos com orçamento, vai parar as obras, vai parar um monte de coisa e tal. Moça, a população foi para cima da Câmara de Vereadores. Lá, quem quer bater dele nas redes sociais, o homem é que nem sabe. Quando mais bate, mais ele incha. Realmente a política moderna, né? Então, assim, ele está fazendo uma campanha e outra coisa, coragem. O cara tem que ter coragem. E ele tem coragem de peitar. Greve dos ônibus. O empresário parou ônibus lá em São Luís, todo querendo desgastar a imagem dele. Travou, ele fez logo um acordo com o pessoal do aplicativo 99, para quem trabalhava, para quem... A greve lá em si, gente batendo nele, a população defendendo ele. Resultado, o Ministério do Trabalho chegou, entrou, decisão judicial, os empresários tiveram que... E ele não permitiu aumentar a passagem de ônibus. Então, assim, são essas decisões. Por exemplo, um cara como o Braide, se for o governador de Braide, nós temos que ver bem que a fronteira de Timon com eles na área da segurança pública. Não tem sentido do jeito que está. Vamos procurar o governador que tiver do Piauí para poder ver. Uma conversa entre o Braide não tem sentido um cidadão de Timon ir lá para São Luís, numa situação bem aqui em Teresina, dentro de um acordo, pode ter na área da saúde pública. Então, são essas coisas. O que eu tenho dito para as pessoas? Gente, quem achar que tiver tudo bem no Maranhão, continua com o governador como está. Agora, quem achar que pode tentar ter uma perspectiva de uma nova opção, bora dar opção para quem está vindo. E acho que o Braide é um grande nome. E como é que está a gestão do atual governo? A gestão do atual governo tem muita mídia. Muita mídia, não é pouca mídia, não. Se você ligar as televisões do Maranhão, toda hora é cor do Maranhão. Aí as pessoas que me ouvem, às vezes, mas eu estou vendo nada. Basta cada um olhar a sua cidade. Por exemplo, Timon, o que tem que o governador fez em Timon? Eu fico procurando o que teve que o Brandão fez. Não, ele fez tudo que tem em Timon do governo, ainda foi do Flávio Dino. Ainda foi da época praticamente do Flávio Dino. Você falou aí com relação a essa união, essa parceria na saúde entre Timon e o Piauí, ou Timon e Teresina.
Como é que está essa relação? Porque eu lembro que tinha uma parceria realmente, inclusive financeira, nos dois municípios, por conta do HUT, que muita gente vinha de Timon. Ela existe ainda? Ela foi da sua gestão? Ela já tinha? Não, já tinha muitos anos. Já tinha muito Só tempo. que há uma cobrança por parte do Piauí de compensações. Sim, Porque, na verdade, os municípios, os estados recebem pelo número de habitantes. Isso é uma coisa que é prática, né? Inclusive está suspenso boa parte dos atendimentos, porque há um débito que está sendo questionado, que está inclusive em Brasília. Acho que essa semana ainda vai ter uma reunião sobre esse assunto. Mas o que mais me chama a atenção é que isso já está com mais de ano e o governo, pode ser que agora perda a eleição, eles vão querer fazer alguma coisa para poder diminuir o impacto das coisas negativas. sim. Né? Mas, infelizmente, a verdade que tem desse fato é que não está tendo essa parceria como tinha antigamente. Tá, voltando à questão se o senhor for disputar aí, vai disputar a Assembleia Legislativa, qual seria essa relação orgânica do parlamentar com a população? Mas em qual sentido? No sentido de receber demandas e dar retorno. Ah, claro, essa questão acho que o mandato, Deus permitindo, eu sou pré-candidato, a gente ter um mandato, eu acho que usando a experiência que a gente tem, trazendo, inclusive, a minha ideia é o seguinte, deu certo o mandato de deputado estadual, fazer reuniões com determinadas situações para que o próximo governador, porque tem coisa que é o executivo que tem que fazer. Por mais que o parlamentar tenha direito a emendas, mas, por exemplo, segurança pública, tudo bem, pode pegar uma emenda, botar para colocar carro da polícia e melhorar na parte da internet, mas quem pode aumentar o contingente é o governador. Quem pode estruturar melhor a segurança pública é o governador. Então tem assuntos já na pauta da cidade de Timon que elas já são prioritárias. Segurança é um, saúde é outro. E a participação da população vai ser uma consequência disso, naquilo que cabe ao Estado e o mandato de deputado estadual. A sua bandeira será essa? Segurança e saúde? É, porque são dois problemas que envolvem muito o Estado do Maranhão. Daí, como deputado estadual, tem como estar contribuindo nesse setor da saúde e da segurança. Inclusive, você falou que Timon está na situação com relação à segurança de questão de viaturas, né? Que está em um déficit muito grande. Mas é muito. De 4 a 5 viaturas, só tem uma que consegue fazer uma perseguição, Efraim. Por isso que os caras estão com arma passando na rua. Não, aí o bandido está mais equipado do que a polícia. Doutor, eu tô com ele. Os eleitores reclamam muito que os senhores aparecem no período eleitoral e depois eles aparecem. E eu vou contar um exemplo. Não sou de questão de eleitor, não, porque eu não sou eleitor. Eu trabalho 14 horas na frente de Santana do Grande. Faz praticamente 4 anos que o meu trabalho é aquele local. Decidi que fosse assim. E eu lembro que quando eu era candidato, o Pedro Alcântara mora ali naquela região. Ele passava quase todo dia, oi, tudo bem? Eu não sei o que foi que aconteceu, eu sei que ele continua morando por lá. Não sei qual foi que ele mudou de rota. Ele não passa mais lá. Vocês não andaram brigando não, né, Fred? Não, comigo não, porque eu não sou eleitor de lá. Só estou falando que eu via ele, eu via que ele passava, falava com a pessoa, oi, tudo bem? Eu não sei o que foi que mudou, a própria rota dele não mais. Mas o Pedro Alcântara é vereador? Sim. Mas ele é vereador, não é de Teresino? Mas eu estou falando essa questão do político sumir. Do político sumir. Não, eu estou falando concretamente, como eu fico lá 14 horas, eu vejo que ele não passa mais. É tipo assim, é como se tivesse mudado a rota. É por isso que eu queria saber. E eu sei que o eleitor cobra muito isso, essa presença, porque às vezes é uma questão de nada, doutor. Às vezes ele procura até o jornalista, porque é uma questão de nada para resolver que um deputado falando resolveria. Deixa eu lhe dizer, cada um tem um estilo. Eu sempre tive meu estilo eu sou muito mais, como é que eu diria assim? A turma hoje do governo, o que eles tentam dizer de mim lá em Timon? Eita, que o Luciano sumiu, que está aparecendo agora porque vai ser candidato. E o rapaz, eu tenho minha vida pessoal. Vai vir um período eleitoral, eu estou colocando meu nome à disposição. Se porventura as pessoas acharem que eu posso ter um mandato para contribuir com a cidade, e eu estando no mandato, a relação é outra. Né? Claro que você tem o eleitor e tem um político. Você tem, olha, frente dizer uma coisa, nós temos que mudar muita coisa. Tem até uns cabas que ficam olhando. Porque você tem aquele eleitor que, por muitas vezes, você tem aquele eleitor que realmente quer uma mudança, e você tem aquele eleitor que quer ganhar alguma coisa na política. Você tem um eleitor que está ali para ter mudança, para ter uma segurança melhor, mas tem aquele que está totalmente desacreditado, ele quer ganhar alguma coisa. Ele quer ganhar. E há um vício. E por muitas vezes, muito dos políticos vicia também. Porque tem político que não quer sentar numa roda, não quer dar. Por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui esse programa. Tem político que você chamar, não vem dar entrevista aqui. Quer ver um? Rafael Brito, não vem. O atual prefeito. A mulher dele é candidata a deputada estadual, convide ela para ver se ela vem para cá. Então tem gente, o eleitor às vezes, tem gente que está mais confiante na parte do dinheiro,
Efraim, quanto é que é para me apoiar aí? Ele diz, é tanto, ele dá aqui, pronto, acabou. Tem um eleitor que recebe isso. E essa parte, hoje em dia, de fazer a política não é tão fácil mais, não. Hoje em dia o cara chega com esse negocinho aqui, né? O eleitor chega, rapaz, cadê eu tô aqui, não sei o quê, cadê o político? Mas assim, na prática, cada um tem um perfil, tem um estilo. Eu acho que também vai me dar a organização social que se tem a cidade. Por exemplo, se você tem aqui organizações sociais, você tem aqui associações que procuram político para poder demandar. Sabe o que acontece, Efraim? Muitas vezes eu fui prefeito, tem gente que às vezes representa a entidade, não é todo mundo, mas tem aqueles, cara, tem que ter a reunião, briga, quando chega lá e diz, não, eu quero um emprego para minha filha. Ele não representa, por muitas vezes, aquela comunidade que ele elegeu, que às vezes quer uma rua, que às vezes quer a melhoria de uma coisa. Infelizmente é assim. Não estou dizendo que é, mas tem situações específicas que já aconteceu quando era prefeito. O cara estava lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma reunião, briga, confusão no bairro, na comunidade, quando chegava lá, não, Paulo, esse é um Marcelo, um emprego para mim. Você está entendendo? Então, assim, é tão complexo. Como fosse barganha, né? E Efraim, eu acho que eu fui prefeito, fui deputado estadual, eu tenho 45 anos, mas sabe assim, eu estou um pouco saturado de certas hipocrisias que existem no meio da política. E por muitas vezes também no meio do eleitor. Olha, talvez o pessoal vai ter algumas vezes o cabo tá aqui, o eleitor diz, eita, pá, tá aparecendo agora, né? É o que mais acontece isso. Poxa, você está colocando, o cara vota se ele quiser. Né? O cara tem que olhar o perfil de cada candidato, o que ele pode ou não fazer pela cidade. O que o cara tem que olhar, se fulano de tal for deputado, estou colocando a parte do deputado, sabe que ele vai brigar pela segurança pública ou ele vai ficar calado na frente do governador? Se fulano de tal for deputado, sabe que ele vai ajudar na saúde para dar uma melhorada? Porque só quem sabe a dor é quem passa por ela. Imagina quantas famílias, nesse exato momento, estão precisando de poder ter um atendimento que está sendo encaminhado para São Luís nesse exato momento na cidade de Timon. Se fosse em Teresina, era só atravessar o rio. E à frente, imagina uma pessoa pobre que mal tem coisa de sustentar para ir com um familiar doente lá para São Luís. O cara tem que comer, o cara tem que banhar, o cara tem que se vestir. Tu imagina a logística que é e a família tem que se virar por muitas vezes. Então eu acho que o meu nome para deputado estadual, como pré-candidato que eu estou colocando, é muito mais aproveitando da experiência que eu tenho, da relação que eu tenho, inclusive com o próprio prefeito Bright. Nós temos uma boa relação, eu sou um dos poucos que ainda converso com o Bright. Se esse cara for governador, se ele fizer as coisas, na minha avaliação, que tem como fazer o que ele está fazendo em São Luís, vai mudar o estado do Maranhão. Eu tenho certeza que essa parceria, a questão da saúde, a segurança pública na cidade de Bom vai mudar. Porque ele sabe, ele não é burro, ele já está com o segundo mandato de prefeito, ele está no executivo, ele sabe como funciona a coisa pública. E detalhe, o Brad tem um dos melhores economistas, eu acho que ele é economista, que eu acho lá na prefeitura, é o Simão Sirineu. Esse cara já foi, se não estou enganado, na época do Aécio Neves, lá de Minas, foi do Zé Reinaldo. Então, economicamente, tudo isso que o Brad, a maior parte das coisas que o Brad está vendo com recurso próprio. Então, se esse cara consegue enxugar a máquina, se esse cara consegue botar para a máquina fazer rodar de verdade, se ele fizer um pouquinho mais do que o atual, já vai fazer muito. Deputado, você já colocou sua preferência aí ao governo do estado do Maranhão. Eu queria que você falasse um pouco do contexto nacional. Falar aí um pouco aí dessa... Eu não considero, no entanto, nem mais uma polarização, né? Visto que o Bolsonaro já não está mais no páreo, colocou o filho, e tem esse racha lá na direita a nível nacional, que ainda tem, ele disse que não, né? Tarcísio disse que não, mas ainda tem alguns que querem que seja ele. Como é que você vê essa situação da direita nacional e como é que você vê a esquerda, se já está resolvido? Eu acho, na minha avaliação pessoal, que o Lula, para o atual contexto, é o melhor candidato que se apresenta. Sim. A direita tem bons nomes, né? Se você vê o Ronaldo Caiado na segurança pública, tem feito um bom trabalho lá, isso é reconhecido. Se você vai para São Paulo, o próprio Tarcísio de Freitas tem feito muitas coisas importantes do estado de São Paulo. Você vai no Paraná, você vê o Ratinho Júnior, que é um cara também que está com aprovação de 80% para lá. Você vai para Minas Gerais, o Zema, né? Que todo mundo... Então, assim, a direita tem muito, mas agora não tem um consenso. Não tem consenso. Eles estão se comendo entre si, no meio de uma situação como essa que está desenhada. Né? Eu acredito muito que o presidente Lula é ainda, nesse atual contexto, o melhor para dar continuidade. Porque assim, o que a gente tem, qual a preocupação que eu tenho por muitas vezes, aqui é uma opinião própria, é de haver um grande sentimento de vingança. E quem vai pagar com tudo isso? Né? Vai ser o país, vai ser nós que estamos nessa distância. A probabilidade da economia de estar tendo uma melhoria nesse ano e no próximo ano. Então, se o país for bem, na minha opinião, não está como nós gostaríamos que tivesse, mas ele talvez não vai estar pior. Né? Não é o Tiririca, pior que tá não fica, né? Não é o Tiririca não, né? Mas eu acho que ainda para a atual situação e atual contexto, o candidato que melhor se posiciona, por exemplo, o presidente Lula. Tem uma coisa que o presidente Lula faz, que eu acho que ele faz com muita maestria, é essa política internacional. Acho que para qualquer país é importante.
essa política internacional que é feita para os investidores, para os investimentos, para o desenvolvimento. Erros tem no governo? Tem, muitos erros, como todo governo tem. Agora eu não vejo o nome. Eu, inclusive, acho que se o Ciro Gomes vai ser governador do Ceará, eu acho, pelo que eu estou vendo desenhado, né, o Ciro Gomes, mas talvez um cara no perfil do... Aí é que eu estou dizendo, Efraim, talvez o Ciro Gomes, o Brasil talvez perdeu a oportunidade de ter um cara no perfil e na cabeça do Ciro Gomes. É antipático. Né? Mas aquele estilo dele de brigar com todo mundo, de fazer... Mas assim, estou falando administrativamente, talvez ele fosse um nome, mas nunca foi experimentado. Eu torcia muito. Ele é muito Era pelo Eduardo Campos, quando ele foi candidato a presidente, mas faleceu. Sim. Eu acho que se o Brasil tivesse sido um cara como Eduardo Campos, e eu fui do PSB durante 12 anos, eu fazia parte da Executiva Nacional. Sim. Então, se tivesse a oportunidade de ter um cara no perfil dele, talvez o Brasil pudesse ter sido bem diferente. Mas, infelizmente, faltam nomes. E detalhe que nos preocupa, os políticos do país envelheceram, os quadros envelheceram, os grandes líderes foram se acabando. Você vê o Brizola, que todo mundo criticava, né, o próprio Miguel Arraes, que se foi, tantos outros. Hoje nós temos, da geração que começou, só tem vivo Lula, Fernando Henrique, quem mais? Sarney, que esse aí está desde o começo. Mas se você for olhar a geração desses políticos mais antigos, com certo histórico, já não tem mais. E não estão preparando sucessores, né? Não estão preparando sucessores. Então, aqui mesmo, um dos nomes que a gente vê se falando, né, é um dos nomes que muito se cogita no PT, é o nome do atual governador Rafael Fontana. Não estou fazendo defesa de governo, o meu negócio é o Maranhão. Né? Mas um dos nomes que tem surgido muito de sucessão no PT, eu que converso com algumas pessoas de alguns estados, por muitas vezes, é o nome, quando fala em PT, qual seria o nome? Aí surge o Piauí, né, com o nome da falta. Claro que aqui no Piauí não se pode esquecer, e aqui é uma coisa que eu acho muito importante, aqui um cara com erros e com acertos, que é um grande articulador, chama-se Wellington Dias. Também tem uma questão que parece que no Piauí, ao contrário do nacional, tu tem uma nova geração completamente, até diferente dos mais antigos, que assumiram o PT. A turma do Você usa a turma, por que essa expressão é turma? Por que essa expressão é turma? Do Instituto do Instituto Dom Barreto, né? Me parece que tu tem grandes quadros que o PT nacional não tem mais. Os Rafa Boys. Tipo assim, eu chamo de Rafa Boy, mas em parte é esse pessoal que está diferente, são diferentes completamente dos outros. Do PT nacional. O PT da nova tecnologia? Um PT. Esse dentro que eu daí. É um PT diferente. PT da nova geração. Mas é uma nova geração, coisa que nacional não tem. A gente olha, não tem. Talvez tenha sido um dos maiores contribuições com o Wellington Dias, porque vamos ser sinceros e francos, né? O Rafael é governador, mas o Wellington Dias foi que cavou o caminho para que ele pudesse ser governador. Né? Mas eu acho assim que o Rafael, como é um cara novo, acho que o Rafael é mais novo do que eu, acho que eu tenho 45, acho que ele é mais novo. Um cara, todo mundo sabe que ele tem inteligência acima da média de muita gente. Eu acho que, pelos quadros que o PT tem, o destaque do Rafael dentro do partido passa justamente além do que algumas coisas que ele está fazendo de inovação, se está dando certo ou não, vocês que são do Piauí é que sabe mais do que eu, né? Mas talvez isso é que esteja cacifando ele para ser pelo menos cogitado no meio de um nome do PT. Você vê o Chico Lucas, que eu conheci o Chico Lucas antes mesmo de negócio de Rafael, é um cara altamente capacitado e hoje está lá nacionalmente, né? Então, assim, é um ganho. Espero que é um desafio também. Porque Chico Lucas secretário agora não é só o Piauí, é nacionalmente. Isso aí mexe com facções, com comando vermelho. Fronteiras, né? Que não é uma série de coisas que não é tão simples, né? Se ele conseguir dar conta desse recado, quer dizer que o Piauí ganha com isso. A última aí para nós analisarmos, Efraim Ribeiro. O que na sua visão, como seria o Maranhão, um Maranhão melhor? Um Maranhão arrojado? O Maranhão que o senhor que sonha? Eu diria um Maranhão mais produtivo. Produtivo em que sentido? E mais incentivo na parte do... O Maranhão, ele nessa parte do desenvolvimento dele, nós temos belezas naturais que poucos lugares têm. Você já foi em Carolina? Isso que é lindo. Você já foi em Carolina? Não. Riachão. Lá tem coisas Cachoeira. Que você... Ou seja, eu estou falando do turismo. Né? Você vê o tamanho... Você pega aqui, por exemplo, o Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba é desse tamanhozinho. Mas o Piauí se vende... E o Maranhão tem um delta com não sei quantas mil lagoas durante o período. Então a parte do turismo é um grande atrativo. Agora tu quer ver aqui um problema? Você conhece Luzilândia. Você está bem aqui? Você passa o Rio Parnaíba, Luzilândia. Você atravessa, chega logo ali em São Bernardo. Você vai ver a estrada ali. Cheia de buraco.
O acesso para você ir para essas belezas naturais que eu estou lhe falando, as estradas do Maranhão é péssima. Como é que você tem um lugar que é a sétima maravilha do mundo, para você chegar na parte ali? Eu estou colocando aqui especificamente porque você vai de Luzilândia, passou a ponte, você já chega no São Bernardo, do lado do Maranhão, as estradas já começam a esculhambar. Então, tem o turismo, que tem um grande potencial. Você tem a parte da pesca, a região da Baixada é riquíssima. Ó, o que vem de gente na cidade de Tutóia, pegar camarões, pegar peixe, grandes empresas vêm, pegam e levam para lá. Aí os pescadores, você chega lá, Tutóia, que eu conheço, você vai lá de manhã cedo, 5 horas da manhã, tá lá os pescadores, jogando a rede, puxando. Você não tem uma câmara frigorífica, você não tem uma organização para aqueles pescadores ali, papai pescou, armazenou, isso aqui é para comer, isso aqui é para vender, não tem. O Maranhão é muito rico, é muitos riachos, são muitos rios, o Piauí aqui é seco. Você vai do Maranhão, é rico. Então, assim, o desenvolvimento está nas potencialidades que o estado do Maranhão tem. E tem muitos, sabe o que está tomando de conta do Maranhão agora? É a soja. Você vai aqui no estado de Coelho Neto, a soja já começou por ali. Você vai para Chapadinha, a soja está para Timon. Você pega a Donomia, a soja está entrando agora. Beleza, a soja entrou, mas como é que isso aqui também pode fazer uma geração de emprego e renda casado com desenvolvimento? Porque eu sei que boa parte dos maquinários hoje substitui milhares de pessoas. Sim. Né? Mas de que maneira pode agregar? De repente... Construção de uma estrada. Eu lembro, Efraim, aqui eu sempre tenho dito isso. Uma vez o Eduardo Campos era governador lá em Pernambuco, e eu fui para uma audiência que estava tendo lá de um projeto. E ele estava colocando uma empresa numa cidade chamada Limoeiro, e ele estava isentando 100% essa empresa de qualquer tipo de imposto de encargo. Essa empresa gerar 500 empregos na cidade, eu acho que era 500 empregos. E ele dizia, se a empresa não for, não vai ter nem emprego. Primeiro, se tiver emprego, porque você não está gastando na cidade, o dinheiro circula mais. Então, acho que a política de incentivo fiscal para o desenvolvimento também tem que ser de acordo com as possibilidades de, por exemplo, se uma cidade distante, não tem nada, mas a empresa se interessou, vai ser isenta. A isenção dela compensa a distância. Nós não temos uma política, sabe qual é a política, infelizmente, que está sendo feita não só no Maranhão, é do assistencialismo o tempo todo, Efraim. É do assistencialismo o tempo todo. Não é só mais aquela velha história da vara e do peixe, né? Para pescar não é só o peixe. Mas chega um momento que, muitas pessoas que começaram no Bolsa Família, essas pessoas que os filhos vão ficando mais velhos, como é que vai ficando essa situação? Então tem uma bomba relógio por vir pela frente. Então no Maranhão, o que tem que se fazer? Aí o governo tem que sentar, o próximo governador ver as potências, são várias possibilidades que tem. Hoje no Maranhão, infelizmente, o que está mais agora é o assistencialismo, mais do que antes. Na própria campanha do governador atual, Carlos Brandão, eu nunca vi tanta cesta básica de peixe sendo dada no estado. Era com 100, inclusive, chegando nas cidades. É uma política muito ruim, pegando o povo pela barriga. Mas, infelizmente, essa tem sido a prática hoje do atual governo do Maranhão, é de tentar pegar o povo pela barriga. Então, por isso que deve ter criação de peixe no Parnaíba, né? Pegar os peixes tudinho só pela barriga, mas no caso é na produção. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui, pelo prestígio que o senhor está trazendo aqui para o nosso projeto, é o JKCast. Né? Como eu disse, tem a TV JK+, um projeto JK News, JKCast, e o prestígio aqui de ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Agradeço, parabéns pelo projeto. Eu acredito muito nessas coisas aqui. Né? Eu acredito assim, que são vocês que vão dominando essa coisa. Daqui a pouco as televisões, né, vão acabar sendo apenas um instrumento de passar situações, né, de podcast, de coisa. Parabéns para você, Caenga, Efraim também, que há muito tempo não tinha mais visto, né? Do mesmo jeito, achei que tá usando Botox e aquele negócio de ácido hialurônico, viu? Eu acho que as TVs se mantém como, apesar dos streams, tem um cinema se mantém. Não será a mesma coisa, talvez seja um clube. Tem a TV 3.0, talvez seja um clube de jazz do cinema, talvez seja igual aos clubes de jazz, como diz o Leonardo DiCaprio. Mas essas coisas não acabam. Tem gente que compra vinil. Se adapta. Vai entender. Eu digo assim, a TV vai acabar, não é que vai acabar a TV. Elas vão, na realidade, se adaptar a esse momento tecnológico, já na TV 3.0, né, que vai ser uma revolução. Então, se as televisões não se adaptarem, elas vão perder a audiência. Se não perder a audiência, não mantém funcionário. Você sabe isso. O que mantém as TV é dinheiro. O cara que tem 50 funcionários, 30 numa TV, tem que pagar todo mês. E outra coisa, eles sabem que a gente produz com o celular, eles produzem com uma equipe. Realmente. Obrigado, deputado. E a gente vai finalizando o nosso terceiro podcast aqui com a presença do ex-deputado federal, ex-prefeito de Timon, Luciano Leitor. Obrigado, Efraim. Os seus filhos já têm quantos?
Eu tenho dois, um já tem 19 anos e a outra faz 18 agora esse mês. Ó, essa eu lembro desse pequenininho. Obrigado, Efraim. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.